Outro fato muito importante que a gente teve hoje, Daniel, foi a visita de Emmanuel Macron, o presidente da França, à Casa Branca. A gente sabe que havia expectativa, na verdade, da visita do Macron e do Keir Starmer, o primeiro-ministro britânico, que deve ir aos Estados Unidos nos próximos dias. Foi uma conversa, Daniel, inicialmente amigável entre o Trump e o Macron. A gente tem um histórico curioso desses dois, né? Porque eles têm uma relação que é boa, mas em alguns momentos eles trocam farpas, né? Um vídeo que eu adoro dos dois, fica aí a recomendação, é do aperto de mãos, né? Aparentemente o Macron foi no primeiro mandato do Trump, foi encontrar com o Trump e chegou à conclusão de que não podia soltar a mão do Trump, que tinha que apertar a mão mais forte. E aí é ridículo, né? Porque você tem o Trump tentando soltar a mão do Macron e o Macron segurando firme. Então, os dois têm um histórico curioso de relações. E aí, Daniel, chegou um determinado momento em que o Trump começou a falar com a imprensa e o Macron o interrompeu para corrigir determinadas informações. Então, o Trump começou a dizer para a imprensa, tá? Só para entenderem, a Europa está emprestando dinheiro para a Ucrânia. Eles vão receber o dinheiro de volta. Porque ele estava querendo dizer, olha, a Europa não está dando dinheiro para a Ucrânia, a Europa está emprestando e esse dinheiro vai ter que ser devolvido. E nessa hora, Daniel, Macron pegou a palavra, interrompeu o Trump e disse, não, na verdade, nós pagamos 60% do esforço total. Foi como os Estados Unidos. Demos empréstimos, garantias e subsídios. Ou seja, o que ele quiser, olha, beleza, uma parte a Ucrânia vai ter que devolver, mas uma parte a gente está dando, né? É de fato um financiamento da guerra na Ucrânia. O Trump deu uma diminuída, falou assim: bom, se você acredita nisso, então por mim tudo bem, eles recuperam o dinheiro e nós não, e agora nós vamos recuperar. Ele está falando isso exatamente fazendo uma referência à ideia de que agora os Estados Unidos vão receber as terras raras. Isso seria como se fosse uma remuneração de todo o apoio que os Estados Unidos ofereceram. Apesar de, a gente já vem falando isso aqui ao longo das últimas semanas, aquilo que o Trump está pedindo é muito mais do que os Estados Unidos ofereceram na prática para a Ucrânia. Por isso que a Ucrânia está pedindo agora garantia de segurança, e aí beleza, né? Se você me oferecer garantia de segurança, a coisa pode funcionar. E outra coisa que foi discutida também entre o Macron e o Trump hoje, Daniel, foi um pedido do Macron, do presidente francês, para que os Estados Unidos dessem apoio caso os europeus levassem tropas para a Ucrânia. A gente sabe que o Putin já disse que, olha, se isso acontecer, vai ser uma declaração de guerra. O que o Macron está dizendo é, se os Estados Unidos entrarem na jogada, a coisa de repente equilibra. E o Trump, aí, isso é engraçado, né? O Trump chegou a dizer que, olha, eu acho que o Putin vai aceitar muito bem, viu? Eu acho que o Putin vai ficar de boa. É tipo, falar com ele. Vou conversar, de repente a gente vê aí se a coisa não pode acontecer. E a gente tem, portanto, a posição do Macron, que disse que há boas razões para que o presidente Trump retome o diálogo com o presidente Putin. Então, vendo com bons olhos que haja esse diálogo. A gente sabe, Daniel, que desde o início da guerra, se teve alguém que tentou desisolar o Putin, foi o Macron. O Macron, em vários momentos, foi um advogado dessa ideia de que, olha, tem que conversar com o Putin é um cara volátil, ele é um cara que precisa estar incluído, então que, de repente, trazê-lo para a mesa de negociações seria importante, isso desde antes do início da guerra e de lá para cá também. Então, Daniel, a gente tem um cenário que está mudando rapidamente, né? As coisas estão mudando rapidamente. Vamos ver como é que a coisa vai se desenrolar daqui para frente, Daniel. Aliás, durante essa coletiva em que o Macron estava presente, Tanguy, o Trump foi questionado sobre tarifas e anunciou que as tarifas de 25% contra o Canadá e contra o México entrarão em vigor no início do próximo mês, como foi prometido. É importante destacar que o Trump chegou a sinalizar essas tarifas e depois voltou atrás, destacando que as tarifas estariam suspensas por um mês. E agora ele está dizendo que as tarifas, depois de um mês, efetivamente vão entrar em vigor, né? Mais especificamente no dia 4 de março. E foi interessante porque a presidente do México, né, a Cláudia Sheinbaum, sinalizou, Tanguy, que pode eventualmente colocar tarifas nos produtos chineses para evitar essas tarifas que estão sendo sugeridas pelo Trump contra produtos mexicanos. Qual é a lógica aqui? Uma reclamação muito recorrente do Trump é que produtos chineses entram no México e do México vão para os Estados Unidos. Muitas vezes
você tem ali uma camada adicional sobre aquele produto, aí oficialmente virou outro produto, e você acaba reexportando um produto chinês para os Estados Unidos. E a Cláudia Sheinbaum já sinaliza ali para o Trump, olha, se for esse o problema, se você está preocupado com a China, se você está preocupado com o fato do México ser utilizado ali como passagem dos produtos chineses em direção aos Estados Unidos, estou disposta a conversar, estou disposta a negociar e estou disposta a, eventualmente, colocar tarifas sobre os produtos chineses para evitar que os produtos mexicanos sejam tarifados pelos americanos. É sempre importante destacar que o México envia mais de 80% das suas exportações para os Estados Unidos. É importante também destacar que os Estados Unidos têm com o México o terceiro do maior déficit comercial. O primeiro é com a China, o segundo é com a União Europeia, e aí a gente está falando de um coletivo de países, e o terceiro é com o México. Ou seja, o Trump fica muito incomodado com o déficit comercial que os Estados Unidos têm com o México, e isso acaba sendo um elemento que o impulsiona a levar adiante essas tarifas de 25% sobre as quais ele tanto fala. A ver se o Trump vai efetivamente levar adiante isso, ou se será, uma vez mais, Trump esticando a corda, tentando conseguir algum tipo de benefício adicional, algum tipo de concessão adicional do México e do Canadá, concessões essas que, eventualmente, fariam o Trump adiar uma vez mais essas tarifas lá para frente. E é curioso, né, Daniel, porque a gente pode entender essas tarifas como, claro, uma ação internacional, né, uma forma ali de disciplinar o sistema internacional para que os outros países ofereçam vantagens maiores para os Estados Unidos, mas também pode ser entendido como uma questão meramente fiscal, né, Daniel? Então, os Estados Unidos precisando ali de uma arrecadação maior, ele poderia perfeitamente aumentar impostos, só que aumentar impostos vai contra toda a agenda dele, aumentar impostos é impopular, e aí ele vai lá e coloca a tarifa sobre os outros países, que dá a impressão de que quem vai pagar as tarifas é a China, é o México, é o Canadá, quando na prática quem vai pagar essas tarifas, Daniel, são os americanos, é o consumidor americano, afinal de contas, isso tudo vai ser repassado para o consumidor, só que não parece que é imposto sobre o americano. Então você melhora muito a sua situação fiscal de forma indireta, né? E demonstrando força, mostrando que você está defendendo o trabalhador americano, defendendo o cidadão americano, a economia americana, os empresários americanos, quando na prática você está, sim, aumentando tarifas para melhorar a situação fiscal do país. E o Trump tem argumentado o tempo todo, Tanguy, que essas tarifas trazem investimentos para dentro dos Estados Unidos. Ou seja, você não quer pagar tarifas? Não tem problema. Traz a sua fábrica para dentro dos Estados Unidos que você não estará submetido a tarifas. Agora, esse ponto que você colocou é muito importante. Qualquer manual de economia internacional que você abra, tem lá um capítulo falando sobre tarifas de importação. Aí, quando você estabelece uma tarifa de importação, o produto passa a entrar pelo preço internacional mais a tarifa de importação. É esse preço que vai ser praticado para o consumidor doméstico, e essa tarifa proporciona ao governo uma arrecadação, que é justamente o tamanho da tarifa vezes o volume de importações. E com isso, o Trump atinge vários objetivos ao mesmo tempo, fortalece a sua imagem, ou projeta uma imagem de força, tenta ali forçar empresas a investirem nos Estados Unidos, melhora os resultados comerciais e, ao mesmo tempo, obtém aí uma arrecadação extra de recursos.